Paz do Senhor, irmãos, difícil falar, né? E muita gente já falou aqui. E é como a gente sente a igreja mesmo, né? Esse amor, esse carinho. Que bom que não mudou. Desde o começo da igreja, que bom que não mudou. A gente continua no mesmo ritmo. E eu estava vendo a Rê, né? Relaine falando aqui, apareceu a foto dela aí no batismo, ela com a Taimara. Eram umas menininhas. E a gente viu elas se tornarem mulheres, crescerem, constituir família. E aí, essa semana, a Camille começou a mandar os devocionais dela para mim. A coisa mais linda, irmãos, a Camille está aprendendo a ler agora. E ela está lendo, estudando a Bíblia. E ela faz os devocionais e manda para mim e manda para o pastor também. Como é bom, como é gratificante para nós ver que eles cresceram e os filhos deles estão no caminho do Senhor. Quer dizer, eles aprenderam o caminho e agora eles estão ensinando para os filhos o caminho do Senhor, a Sofia, o Pietro. E isso alegra o meu coração, irmãos, que valeu a pena. Valeu a pena todo o trabalho, todo o sacrifício, todas as lutas que a gente passou nesses 18 anos. Irmãos, no dia da inauguração da igreja, o pastor, vocês já conhecem. Quem convive com ele, e ele melhorou bastante já. E ele, junto com ele, tinha um missionário Israel, que ele e o pastor, os dois é igualzinho assim. Obrigada. Eles voam. Vocês já viram que o pastor, ele voa rapidinho, irmãos? Né? Ele tem uma ideia e ele vai, né? Eu costumo dizer que eu sou o freio de mão dele, né? De vez em quando eu tenho que... No dia da inauguração da igreja, nós não tínhamos direito nem às cadeiras da igreja. Uma correria, eu lembro que onde era o púlpito foi um tablado de madeira, que foi o Carlão, pai da Érica, que fez. E nós fomos buscar lá na casa do Carlão, esse tablado de madeira, era pesado. Só estava eu e Isaías para carregar. A gente carregou lá em Pedreira, trouxe para Poços, descarregamos lá na igreja. E aí o missionário Israel, mas eu queria arrumar um pouquinho a igreja e tal. Ele começou a tirar os lustres da minha casa, irmãos. Ele foi arrancando. Eu vou levar esse aqui, Marca, depois a gente vê. E assim começou a Igreja Batista Independente de Santo Antônio de Poços. Irmãos, eu quero deixar um versículo que está em 2 Coríntios 1, 12, diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e maiormente convosco. Irmãos, esse texto que Paulo fala aqui, foi um texto que falou comigo e que é um texto que é claramente o que nós temos vivido aqui na igreja. Nós procuramos viver nesses 18 anos no temor do Senhor. No temor do Senhor. A Igreja Batista começou no temor do Senhor e nesses 18 anos nós temos procurado viver no temor do Senhor. Nós, os pastores e a liderança da igreja, nós temos vivido no temor do Senhor. Nós temos consciência, plena consciência, de que a igreja é dele e não nossa. Então, irmãos, quando nós temos essa consciência, e nós, a liderança da Igreja Batista, nós temos essa consciência de que vocês são povo de Deus. Vocês não são o povo do pastor Isaías, nem da pastora Margarete, nem do pastor Gedite. Nós estamos aqui para ajudarem vocês a chegar no céu. Nós somos cooperadores do reino. Apenas isso. Vocês são do Senhor Jesus. Esta igreja é dele. Então,
nossa maior preocupação como liderança é estar no temor do Senhor. Nós só fazemos as coisas que o Senhor quer que a gente faça. Nós não inventamos nada. E assim, eu falei do devocional da Camille, porque é uma coisa que quem está conosco desde o começo a gente sempre falou. Devocional, conheçam a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, não há palavras que nenhum de nós possa falar que vá te levar ao pleno conhecimento da verdade. Quem pode fazer isso é o Espírito Santo, através do conhecimento que você vai ter da palavra. Então, irmãos, o que vai te levar para o céu é conhecer a palavra de Deus. E é por isso que a gente fala tanto, e é por isso que eu me alegro de ver os jovens fazendo devocional, as crianças fazendo devocional. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A Camille e as outras crianças aqui que fazem devocional, elas estão aprendendo o caminho que elas devem andar. E nós cremos que a Bíblia é verdadeira e cremos que elas não vão se desviar deste caminho. Agradeça a Deus por seus filhos estar conhecendo o caminho desde agora. Porque isso vai fazer toda a diferença na vida deles lá na frente. Tinha um irmão na igreja de Pedreira que eu amava muito, ele já está com o Senhor. E ele conheceu Jesus já bem de idade. E ele costumava vir muito na minha casa. Quase toda semana ele ia lá bater um papo na minha casa. E toda vez que ele vinha, ele falava assim para mim, por que eu não conhecia esse Jesus antes? Se eu tivesse conhecido esse Jesus antes, a minha vida tinha sido diferente. Por isso que eu falo, irmãos, glória a Deus, que os nossos filhos conhecem Jesus desde cedo. Então, nós estamos aqui no temor do Senhor. Assim como Paulo diz aqui, que eles não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, nós também temos vivido aqui. Não com sabedoria humana, mas tudo buscando a sabedoria que vem de Deus. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Mas quando a gente busca em Deus, Deus dá a maneira de fazer. Como fazer? O pastor, ele trabalha muito em aconselhamento, isso é um dom que Deus deu para ele. E ele às vezes fala, às vezes a pessoa está lá falando e eu não sei o que dizer para ela. Mas de repente, ele pede e Deus vai dando a ele o que é para falar, o que é para dizer. Porque não é sabedoria humana, irmãos. Não é com sabedoria humana que nós vamos trabalhar na igreja. Uma igreja não é formada pelo QI humano. Ela precisa vir de Deus. Ela precisa vir dos céus. Eu, Margarete, sem Deus, não tenho nada para entregar para vocês. Eu preciso da graça de Deus. E assim tem sido. E é por isso que vocês não vê muitos pregadores diferentes aqui da igreja. Porque nós priorizamos a palavra que vem dos céus. E muitas vezes aconteceu, quem vai pregar neste domingo? Por quê? Porque nós não queremos fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus com sinceridade e simplicidade. É isso que nós temos buscado, temos feito desde o começo e assim que nós queremos que continue. Entendemos, assim como Paulo, que o evangelho não é fácil. Paulo, ele entendeu desde o primeiro dia que ele encontrou Jesus, que o evangelho não era fácil, mas que era maravilhoso. E nós temos entendido isso também. E é isso que nós temos passado para a igreja. Não adianta, irmãos, eu ensinar para vocês só que Jesus é bom. Ele é bom. Mas eu não posso ensinar só isso, eu preciso ensinar que Jesus também é justiça.
e que eu preciso deixar o meu pecado, e que eu preciso viver uma vida de acordo com as regras dele, e não com o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Então, irmãos, o evangelho às vezes ele é duro, ele é difícil, mas ele é maravilhoso. E é isso que a gente tem procurado ensinar para vocês como igreja. Nosso desejo é o céu. Meu desejo, do pastor Gedide e do pastor Isaías, é o céu. Nós almejamos pelo céu. Por isso também que nós enfatizamos tanto o céu. Porque é o nosso desejo. E o nosso desejo é que vocês todos, como o Fernando falou, vão para lá, no céu. Que a gente encontre vocês lá no céu. E é por isso que nós focamos muito. A Bíblia diz que nós estamos de passagem aqui. Este não é o nosso lar, irmãos. Não é aqui o nosso lar. Aquele que não almeja o céu, que não tem o seu coração no céu, tem algo errado com a sua vida. Deus nos acrescenta bens e coisas materiais nesta vida, acrescenta. Mas se eu perder a eternidade, de nada vai adiantar. Então, nossa consciência é que nós estamos preparando um povo para ir para o céu. Não para viver prosperidade terrena. Ainda que Deus pode abençoar, sim. Mas o nosso maior desejo, irmãos, é que cada um de vocês chegue no céu. 18 anos de muito amor, dedicação e aprendizado. Nós aprendemos muito nesses 18 anos também. Vocês, a Igreja do Senhor, são o nosso orgulho e o nosso desafio diário. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, de cada família aqui representada. Quando eu vou orar pela igreja e eu menciono o nome de vocês, eu sempre oro pela família de vocês, porque às vezes é uma pessoa só que está aqui na igreja, mas tem uma família por trás. Mas através da tua vida, que a tua família seja abençoada também. Essa é a minha oração, que Deus continue vos abençoando cada dia mais. Que esses anos multipliquem, mesmo quando a gente partir. Como o pastor mostrou, tem uma outra geração vindo. Que essa geração continue no mesmo temor do Senhor, na mesma visão do Senhor. Amém.